Que coisa boa estar aqui falando com vocês. Esse é um vídeo que eu quero compartilhar com todos, trazendo esperança para esses momentos difíceis. Se você precisa ouvir essa mensagem ou sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe aí com todo mundo que precisa. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Petri, eu sou aqui de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência. Tantos de nós aqui passando por muitas situações de luto, né? Muitas pessoas perderam seus parentes, seus familiares nessa tragédia aqui, que assola o Rio Grande do Sul neste momento. E, além de tudo isso, muitas pessoas perderam as suas coisas materiais, as suas casas, perderam as suas memórias, perderam seu trabalho, e, enfim, perderam seus pets, né? Seus bichinhos de estimação, perderam suas casas, suas histórias, né? E eu já passei pelo luto também, né? E aqui eu não quero mensurar a dor que é perder qualquer coisa na nossa vida, e eu também não quero mensurar a dor de cada um, porque a gente não tem como, né? Cada um vive o luto de uma forma, independente se perdeu uma pessoa, se perdeu uma história, se perdeu um pet, se perdeu as suas coisas materiais que demorou uma vida inteira para construir, né? Eu respeito todas as formas de perda, e esse vídeo é sobre perda, sobre sofrimento em si, né? Eu não tô fazendo nenhum julgamento sobre a sua perda, eu só quero compartilhar porque eu já vivi perdas, né? Perdas de entes queridos, e eu já passei pelo luto, e eu sei que muitas e muitas pessoas nesse momento vão viver o luto de novo, e vão viver o luto e já estão vivendo o luto. E um primeiro sentimento que eu posso compartilhar com vocês que o luto traz é um sentimento de que não é possível o que aconteceu. É uma coisa que a gente entende como surreal, né? É inacreditável o que aconteceu. Esse é um sentimento bem inicial do luto, então se você tá sentindo isso, é super normal nesse momento tá sentindo, tá? A gente não acredita no que a gente tá vendo. Depois o luto ele passa por uma segunda etapa, que é um sentimento de desespero e impotência. Parece que a gente aterriza, né? Que a gente estava num sonho, mais num pesadelo, e que daí parece que a gente volta para a realidade e a gente diz, cai a ficha, né? Dá um desespero na gente, é um sofrimento horrível, um desespero total. Tu se sente muito impotente diante da situação, tu se sente muito triste, muito angustiado, e começa a pensar nos porquês, né? Por que aconteceu isso? Por que eu tô passando por isso? É desesperador, porque tudo aquilo que você vivia daquela forma não existe mais, né? E depois desse sentimento de desespero vem uma outra fase, que é onde você se sente totalmente perdido. Você não sabe nem para que lado você vai, nem por onde você vai começar. Então vai acontecer com você também. Você vai se sentir completamente perdido, e isso é absolutamente normal, porque tudo aquilo que a gente tinha como certo, como real na nossa vida, aquilo simplesmente da noite para o dia se perdeu, né? E esse é um movimento da vida que que quem não passa não tem nem noção do que eu tô falando, né? É como se a vida fosse tão previsível quando a gente acredita nela, que às vezes as coisas acontecem e a gente diz como isso aconteceu. Mas acontece. Acontece porque já aconteceu para mim, já aconteceu para muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas estão passando por isso, e eu sei o quanto é doloroso. E eu sei quanto é importante alguém que já passou por isso compartilhar um pouco, para desejar que vai ficar tudo bem, ou melhor, para passar para vocês que vai ficar tudo bem e que as coisas vão melhorar. E esse é o sentimento que eu trago nesse vídeo para vocês, né? De esperança, de completa esperança, né?
E como eu passei por tudo isso, eu posso falar para vocês que a primeira coisa que nos ajuda muito depois, quando a gente está nessa fase aí que a gente está se sentindo completamente perdido, é que muitas vezes a gente não reconhece a nossa vulnerabilidade, a gente não reconhece a nossa perda, a gente acaba negando essas emoções e esses sentimentos que existem dentro da gente, fazendo de conta que tá tudo bem, né? E não tá tudo bem. Então, a primeira coisa é que você reconheça. Olha, aconteceu. E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Antes de buscar justificativas e a gente de buscar culpados, ou enfim, a gente precisa olhar para nós e reconhecer que nesse lugar de sofrimento, que eu já passei, eu já estive, de muito sofrimento, em um lugar horrível, né? Onde tu tá ali destroçado, completamente acabado, achando que daquele lugar não tem saída, não tem nada que vai acontecer e que daquele lugar tu nunca mais vai sair, né? Quando tu reconheceres ali a tua vulnerabilidade, a tua condição humana, os teus sentimentos, né? Nesse lugar mais profundo, onde tu se permite olhar para ti, é que tu vai começar na tua reconstrução. Aceitar é o primeiro passo. Aceitar. O segundo passo é viver um dia de cada vez. Gente, é super importante isso. É um dia de cada vez. Terão dias bons e terão dias horríveis. Tenha amor por si. Tenha empatia por si mesmo e se permita viver um dia de cada vez. Cada dia vai te trazer coisas para você fazer e você vai precisar a cada dia encontrar essa força que existe lá naquele lugar profundo que eu falei aqui, tá? Para viver aquele dia. Não faça muitos projetos a longo prazo. Viva um dia de cada vez. Isso traz menos carga emocional. Tu não torna isso mais pesado do que já é, né, gente? Aceite ajuda. Quando tu permite se receber, estar aberto nesse espaço de receber ajuda, o universo te ouve e te envia ajuda de todas as formas, mas você precisa aceitar receber, baixando o orgulho, o egoísmo, né? Todos aqueles sentimentos. Quanto mais você ficar na retaguarda, na defensiva, mais difícil vai ser, tá? Outra coisa que eu posso comentar com vocês, que também foi muito importante e eu não queria falar por primeiro, mas acho que foi muito diferencial nesses períodos desafiadores que eu vivi, foi que a espiritualidade, né? Viver com a espiritualidade, porque nesse momento onde você não resiste e se entrega nesse lugar de sofrimento e diz, ok, eu me rendo, né? Eu me rendo, eu estou nesse sofrimento, eu estou nesse lugar sozinha comigo mesmo, e que você se permite olhar para isso e ver que você é mais do que esse corpo, que você está aqui e que você passa por um propósito aqui nessa jornada e que existe toda uma força criadora que te criou e que não tá te punindo, tá? E que está com você. Quando você se permite viver essa espiritualidade de acordo, né, com a sua fé, com a sua crença, e aceita essa ajuda espiritual, que você se abre para esse olhar, para esse diferencial, fica tudo muito mais fácil. Porque a espiritualidade, ela está sempre aqui para te auxiliar, mas ela não pode interferir no teu livre-arbítrio, né? Você está passando pela prova, se você não pede ajuda, a espiritualidade não vai te enviar ajuda. Você tem que pedir, você tem que acreditar, né? Então, a espiritualidade é, assim, um ponto de apoio muito importante, se não o mais importante de toda a caminhada aí que você vai viver, tá? Acredite na sua reconstrução, tenha fé na sua reconstrução e saiba que se reconstruir é um processo e que não vai ser da noite para o dia.
Existe uma necessidade de instantaneidade nas relações por causa da internet, da evolução do mundo, dessas coisas digitais, que tudo é muito rápido e muito acesso, né? A reconstrução que eu tô falando aqui não vai ser da noite pro dia. Você vai precisar ter paciência. Paciência consigo mesmo e com as coisas. Você vai ter que ser resiliente, porque isso vai demandar de você um processo que você vai viver dia por dia a partir de agora. Não é assim que amanhã vai estar tudo resolvido e tu vai estar lindo e maravilhoso de novo aí na rede social, entendeu? Tu vai passar por um processo que vai exigir de você muitas coisas e a principal delas é paciência na reconstrução. Mas eu quero dizer aqui que você vai conseguir. Vai conseguir com certeza, porque todas as pessoas que passam por dificuldades e estão aqui para inspirar vocês, para dizer que as coisas vão melhorar e que tudo pode ser reconstruído. Que nós temos toda a força necessária para nos reconstruirmos quantas vezes forem necessárias nessa vida. E que nada é mais importante do que você estar aqui, estar vivo. Se você está aqui, se você sobreviveu, ainda que você tenha perdido tudo, você ainda tem um propósito aqui. E Deus está contando contigo e com a tua recuperação, com a tua força. Porque você já ouviu a expressão de que cada um de nós só recebe a prova de acordo com a sua capacidade de enfrentá-la. Então, nada do que você vai viver agora é desproporcional à força que você carrega. Se você está vivendo essa aprovação, é porque há dentro de ti possibilidade de reconstrução, há esperança de reconstruir. E é isso que eu estou falando para você, porque eu sou um exemplo vivo de reconstrução. E eu não me acho melhor do que ninguém ou nada disso. Eu só quero compartilhar a minha história de trazer força. Porque se cada um que passou por uma provação aqui nessa terra pudesse dar o seu depoimento e dizer que conseguiu, e eu sei que milhares de pessoas no mundo já conseguiram, já se reconstruíram depois de grandes fracassos e tragédias e tudo mais, é porque você também consegue. Você tem toda a força, tem toda a ajuda necessária, tá? Conta com a força divina, com a ajuda da espiritualidade. Não tenha pressa na sua reconstrução. Acredite sempre no seu potencial e na sua força. Aceite ajuda. Aceite. Se você pede ajuda, o universo manda ajuda. E Deus, com certeza, Deus escuta todas as orações. Às vezes não é da maneira como a gente imagina, mas é na maneira necessária para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Quando você sair desse papel de que eu já fiz isso muitas vezes, né, de birra como uma criança espiritual e entender que cada um de nós precisa muitas vezes viver certas coisas, é porque lá na frente Deus conta contigo, com a tua inspiração e que com certeza você vai sair melhor dessa, com novas virtudes e outras histórias de sucesso que você vai contar aqui. E você vai ser personagem, né, de história para contar para as outras pessoas o quanto você é forte, resiliente e pode se reconstruir a partir do seu luto, e que o seu luto ainda vai dar bons frutos, com certeza. Essa é a minha mensagem para vocês. Ela é bem longa, então eu agradeço por você que está me assistindo aí, mas recebe todo o meu abraço, todo o meu carinho, todo o meu apoio, minhas boas vibrações para vocês. Eu sei que não é fácil, é horrível, eu já vivi isso e eu sei como é que é, tá? Perder é a parte mais difícil, é a prova mais difícil aqui da matéria. É horrível perder, mas tenha esperança, porque dentro de ti há uma força gigantesca, que Deus conta contigo e com toda a tua reconstrução. Um grande beijo e que Deus abençoe todos nós.